nós estamos aqui em Itapecerica, centro-oeste de Minas Gerais, com a criadora Lara, aqui do Sabores da Ovelha. Mais uma oportunidade de conhecermos aqui um projeto da ovinocultura, em especial aqui a ovinocultura de leite. Lara, obrigado por receber a Expedição Meu Brasil, é um prazer a gente estar aqui. Vamos conhecer um pouco aqui dos animais, da estrutura de curral, as raças que você tem utilizado? Ok, vamos lá. Vamos dar a oportunidade de a gente conhecer. Bom, Lara, nós estamos aqui na estrutura de currais aqui do Sabores da Ovelha, né? Fala um pouco pra gente do seu projeto aqui, da raça que você está utilizando. Aqui nós estamos com foco na ovinocultura leiteira, não é isso? Isso. Então, fala um pouco pra gente aqui dos lotes, do seu manejo aqui, dentro do que a gente está vendo aqui no pavilhão. Então, nós criamos a raça Lacone, é uma raça de origem francesa, com boa quantidade de sólidos para a produção dos seus derivados. Aqui nós temos os animais que estão em lactação, próximos a parir ou as novinhas. E a pasto nós estamos com as ovelhas secas e com um reprodutor. Seu sistema aqui então é um sistema semi-intensivo. Isso. Parte dos animais confinados, parte dos animais a pasto. Exatamente. Os animais a pasto voltam no final da tarde para cá. Perfeito. Você tem feito um trabalho aqui, toda a produção de alimento aqui da propriedade, a parte nutricional, é aqui na propriedade? Você tem alguma produção que vem de fora? É aqui na propriedade. 100% na propriedade. Isso. Qual que é a base da alimentação que você tem utilizado hoje aqui para os animais? Então, a gente tem o capim e a cana. E aí, na hora da ordenha, a gente vai ter a soja, a polpa cítrica e o milho. Você faz também aqui a produção do concentrado, também é batido aqui na propriedade? Você faz Não, aqui... a produção do concentrado é batido de um outro proprietário aqui de Itapecerica. Perfeito, mas já vem pronto dentro da sua formulação, já das vem suas pronta dentro da formulação aqui da propriedade. A gente tem, alguns produtores têm o tabu da utilização da cana na ovinocultura e na capinocultura. Como é que tem sido a sua experiência aqui com a cana-de-açúcar na ovinocultura? Nós não temos muito problema, né? No período de seca é o que nos salva. A gente faz silo com o capim, mas ele não sustenta os nossos animais durante todo o período de seca. Aí a gente completa com a cana in natura. Que proporção que você tem utilizado cana e capim? A cana só entra na época da seca, na época que a gente não tem o capim. Aí a cana, ela 100% a cana? 100% a cana. Cana picada? Cana da picadeira. Não faz silagem dela, cana in natura. Não faz silagem. Já corta e fornece aos animais. Corta e fornece. Tá? E diga-se de passagem, no período seco do ano é onde ela está com a melhor qualidade da cana, né? Tem essa característica da cana, né, Lara? O que a gente percebe é que todas as vezes que a gente troca uma alimentação rotineira, os animais precisam de um tempo de adaptação. Então, quando a gente vê que o capim está acabando, a gente começa a introduzir a cana devagarzinho para não ter aquela passagem, né, direta de um alimento para o outro. Você toca no ponto fundamental. Toda mudança de alimentação, principalmente em função da enterotoxemia, né, que normalmente os animais vão acometer com diarreia ou com outros problemas, a adaptação é fundamental. E muitas vezes pode ser essa a experiência da cana que o produtor acaba não acertando com a cana por não fazer a adaptação, né? A gente tem esse cuidado aí com elas. A gente percebe, logo que a gente introduz um outro alimento, o leite que chega para a produção está um pouco diferente, então é realmente um processo de adaptação. Mas isso não acontece só com a cana. Todas as experiências nesses anos que a gente já teve de uma introdução de uma alimentação diferente, a gente passa por essa adaptação. Fundamental para que haja aí uma condição do animal responder ao alimento que efetivamente está sendo fornecido, né? Sim. Bom, então aqui toda a produção de alimento da propriedade, manejo sanitário, Lara. Você tem aqui alguma dificuldade com o manejo sanitário? Como é que tem sido o seu protocolo sanitário? O que você tem trabalhado aqui? Então, a gente tem na família um veterinário que hoje não consegue ficar direto na propriedade, vem nos socorrer, né, nos momentos de aperto. Aí a gente liga para ele igual liga para o SAMU. A gente continua tendo um problema sério com o cuidado da verminose, e isso é algo que nos perturba muito. A gente hoje não tem problema com as questões de casco, né? Acho que são dois grandes motivos isso. A gente tem um funcionário extremamente cuidadoso e o nosso terreno ajuda muito, né? A geografia do terreno ajuda muito. Então, hoje a gente não tem problema nenhum com isso. A questão das mastites, já tem anos que a gente introduziu na ração um suplemento
homeopático, e aí a gente não localiza essa mastite grave nas ovelhas, que antigamente era um problema. E a questão da verminose, ela sempre aparece. Né? É sempre mais atento, efetivamente, né? É sempre um ponto aí de maior discussão. Atenção, efetivamente. Perfeito. Então, nós estamos vendo aqui a estrutura aqui dos currais, aqui no município de Itapecerica, com a criadora Lara, aqui nos Sabores da Ovelha. Vamos falar um pouco mais aqui das raças aqui, do manejo aqui no plantel. Tá, um detalhe interessante da ovinocultura de leite é a necessidade da organização da reprodução, né? Especificamente no seu projeto aqui, dentro do seu modelo de negócio, como é que tem sido aqui o manejo reprodutivo? Ok, a gente deixa o reprodutor junto com as ovelhas, né? Depois que ela está entrando no segundo mês de leite, aí o reprodutor já fica junto com elas. A gente faz aquela maneira muito antiga de pintar o reprodutor em cores diferentes para fazer a marcação. Aí a gente tem esse reprodutor que a gente vai trocando ele em baias. Então a monta natural, reprodução o ano todo. Isso. Quer dizer, fica o reprodutor, a fêmea pariu, 60 dias depois de parido, o reprodutor já está disponível junto com o lote. Exatamente. Perfeito. E você tem conseguido aqui uma persistência de lactação com as ovelhas? Quanto tempo de lactação a raça Lacal tem de possibilidade aqui? 5 meses, no máximo. 5 meses média. E qual que é a média de produção por ovelha? Do leite que a gente consome, 800 ml, 1 litro no máximo. E falando exatamente nesse ponto, você chama atenção, como é que é o seu manejo de parição? Os cordeiros são desmamados logo no início? Como é que você trabalha aqui os animais que são paridos uma vez que você utiliza o leite? Como é que você utiliza o manejo com os filhotes? Os filhotes nascem e ficam com a mãe direto por 15 dias. Nesse momento, nós não fazemos a ordenha. Depois de 15 dias, a gente deixa, após a ordenha da manhã, os filhotes com a mãe até 5 horas da tarde. Às 5 horas da tarde, eles mudam de baia e ficam presos até no outro dia de manhã. Após a primeira ordenha, solta de novo. Então, na aparição, pariu os primeiros 15 dias, colostro, leite exclusivo do filhote, e a partir de 15 dias até secar, ele tem um período que ele mama durante o dia, depois da ordenha, e no final da tarde você separa os animais. Exatamente. Quanto tempo você tem desmamado os filhotes aqui? Entre 30 e 40 dias, né? Como eles ficam junto com a mãe, eles vão aprendendo a comer com a mãe também. Okay. Aí a gente percebe que nesse período ele começa a se alimentar igual a mãe e aí a gente desmama. Então, em média, 40 dias você tem desmamado efetivamente os filhotes. E a gente está vendo aqui, você tem as categorias separadas aqui. Mostra um pouco pra gente, fala um pouco das categorias que a gente está tendo a oportunidade de ver. Ok. Nessas baias aqui são animais que a gente está esperando para parir. São as fêmeas que estão aí em terço final de gestação. Isso. Já aguardando a aparição. Aí acaba que tem uma ou outra que, ó, a cena. Tá aí. O reprodutor sempre fica com as ovelhas para manter o repasse. Você tem 2 reprodutores hoje, um com o lote de ovelhas que estão a pasto. Isso. E o outro fica aqui junto com as ovelhas aqui no galpão. Exatamente. Inclusive essas baias que nós estamos vendo vazias aqui são as das fêmeas que estão a pasto, não é isso? Que estão a pasto. Aí nós temos 2 ovelhas aqui, elas estão com algum problema. Eu tenho que perguntar pro meu anjo da guarda, Eustáquio. Está separada aqui por alguma razão. Ele não mandou levar por algum problema. E as baias estão vazias são das ovelhas secas que estão a pasto com o reprodutor. Exatamente. Esse outro lote que nós estamos vendo aqui são as borregas. São as futuras matrizes aqui da... Isso, são as nossas adolescentes. Você tem entrado em monta aqui, na primeira monta, qual o critério seu de monta com as ovelhas? A gente calcula mais ou menos 7 meses, né? Que é quando elas já conseguem ter peso suficiente para suportar o reprodutor. Então, idade e peso. Isso. São as 2 condições aqui de monta das ovelhas. Para entrar, entra em reprodução tão jovens, entra já logo antes de 1 ano. Antes de 1 ano. Esse lote aqui? Esse lote são cordeiros. O lote de cordeiros que estão em confinamento. Isso. Bom, inclusive, nós vamos ter a oportunidade de conhecer aqui também. Você tem aqui na propriedade o bistrô. Você trabalha com turismo rural, é outro. Nós vamos falar já desse trabalho. E os cordeiros todos são utilizados aqui no restaurante. Todos são utilizados aqui. São pratos do restaurante. Pratos do restaurante. Então nós estamos vendo aqui os cordeiros que estão em confinamento, que são utilizados aqui no bistrô Sabores da Ovelha, aqui no município de Itapecerica.
Que outro lote que E nós as temos? outras ovelhas são as ovelhas que estão em lactação. São lote de ovelhas em lactação. Nós estamos num período agora em que as ovelhas, a maior parte está seca, e agora que efetivamente você vai entrar com lote Isso, em de produção, ovelhas né? em Que reprodução. começa agora a entrar dentro. Você falava com a gente que a sazonalidade de cio, ela é bem proeminente aqui na raça Lacaune. Como é que é essa questão? Qual o período do ano que você consegue melhor resultado aqui com relação à cobertura, Então, à prenhez? A gente brinca que quando eu coloco o reprodutor com 10 ovelhas no verão, 11 ficam prenhas. E quando eu coloco o reprodutor com 10 ovelhas no inverno, uma fica prenha. Então realmente são essa questão do clima, né, e da período de luz do ano influencia muito aqui na reprodução da Lacaune. Então você tem concentrado essa aparição, essa monta, cobertura nesse período agora do verão. Nesse período agora. A razão pela qual você vai ter um número maior de ovelhas parindo. Exatamente. Mais no meio do ano, né, em função disso. Perfeito. Então nós estamos vendo aqui parte da estrutura, né, dos animais, parte dos animais já estão a pasto, os animais ficam confinados aqui na propriedade aqui, Sabores da Ovelha, né, com a criadora Lara, no município de Itapecerica, aqui na região centro-oeste de Minas. Bom, Lara, nós estamos aqui na ovinocultura de leite, que é o seu projeto aqui. Com a ovinocultura de leite tem ordenha. Mostra um pouco pra gente desse seu projeto de ordenha. Aqui você tem a instalação onde ficam as ovelhas que estão aqui já em lactação, e elas utilizam do corredor central para ter acesso à sala de ordenha. Isso, aí elas saem, né, das suas baias, vão subir essa rampa e nós vamos fazer a ordenha. Nós utilizamos a ordenhadeira balde ao pé, e aí a gente faz aqui até 8 animais. A gente gosta de fazer separado por lote de até 5. Então aqui, tendo acesso aqui à rampa principal, os animais são ordenhados. E a sua ordenha hoje você tem trabalhado com uma ordenha única, uma única ordenha, né? Isso. Que a parte da tarde fica com os cordeiros. Com os cordeiros. Os cordeiros. Então você já teve a oportunidade de fazer 2 ordenhas aqui? Já, teve uma época que a gente tinha o maior número de animais no rebanho, e nós trabalhávamos com produtos para supermercado. E aí a gente fazia 2 ordenhas. Hoje, com a produção voltada para o turismo de experiência, a gente diminuiu os animais, facilitando o nosso manejo e mão de obra, e estamos tendo a oportunidade da experiência de uma ordenha e compartilhando esse leite com quem de direito, que são os cordeiros. Perfeito. Então hoje aqui trabalhando ordenha, mas com a estrutura toda montada, quando está pronto aqui, a qualquer momento que você decidir por ampliar a ordenha para 2 ordenhas, você tem toda a opção de fazer. Tem a opção, né, de fazer. Perfeito. Então nós estamos vendo aqui a sala de ordenha mecânica com balde ao pé, com a estrutura aqui da sala de ordenha, que está anexo aqui, né, à produção do curral, que os animais têm acesso direto aqui. Bom, Lara, aqui dentro da propriedade você verticalizou a produção. Quer dizer, nós tivemos a oportunidade de ver aqui o rebanho, de ver a sala de ordenha, e você faz toda a produção de queijos e iogurtes aqui na propriedade, né? Isso. Então aqui é o nosso mini laticínio, né, onde a gente vai receber o leite da ordenha e vamos fazer o iogurte e o queijo aqui. E o iogurte é o carro-chefe, você sempre trabalhou com iogurte, foi sempre aqui a referência. Isso, o iogurte para nós é o grande diferencial, o grande presente que a gente tem aí do leite da ovelha. Aqui a gente está filmando pelo lado de fora, tem a restrição da barreira sanitária, só você, né, junto com o seu filho, tem acesso à área de produção. Você tem aqui a inspeção municipal aqui, dentro da certificação da queijaria. Isso, hoje a gente trabalha com sim, até porque o nosso foco de venda hoje não é mais supermercado, né, nem venda externa, mas a venda do turista e da pessoa que vem pedir o produto na porta. Então, hoje a gente está aí passando dentro do SIM como regulamento. Que atende perfeitamente a sua demanda aqui, pensando exatamente nesse processo do turismo rural aqui na propriedade, né? Sim. Quer dizer, hoje o cliente que vem buscar aqui, não é você que busca o cliente mais, né? Exatamente. Ele que já tem a referência vem buscar um aqui. grande benefício da ovinocultura. E o iogurte de ovelha, para quem tem a oportunidade de experimentar, o que não conhece, ver como é que é esse universo do iogurte, para quem tem a oportunidade da primeira vez de experimentar. Então, as pessoas gostam muito do iogurte. É um iogurte bastante cremoso, né, com pouquíssima acidez
e que traz essa experiência aí na gastronomia para as pessoas. É um grande diferencial. E o segredo é leite de ovelha. Você faz aqui o iogurte natural e o iogurte também com sabores? A gente faz o iogurte sempre natural e a gente tem duas formas de montar. Ou a gente monta ele todo puro ou ele é em bicamada com a geleia, que a gente também produz aqui na propriedade. Que geleias que você tem utilizado aqui? A gente faz a geleia de frutas vermelhas da nossa plantação de morango e amora. Em uma época do ano que a gente tem a dificuldade da amora, então vai ficar só morango. E a gente tem a de goiaba e em alguns momentos a gente tem a de abacaxi. A gente plantou um pouquinho de abacaxi, mas dá muito pouquinho, então é só de vez em quando que vai ter. Então, frutas vermelhas tem sido o maior volume com frutas vermelhas. Isso. Vamos lá conhecer essa produção de frutas vermelhas aqui? Estamos vendo aqui o laticínio, Sabores da Ovelha, município de Itapecerica, com a produtora Lara. Bom, Lara, a particularidade dos queijos, né? Todo queijo, tanto de ovelha quanto de vaca, tem seu tempo de maturação, as suas características particulares. E aqui nós temos um ponto específico, aqui um ponto especial da propriedade da sua produção de queijos, né? Que ponto é esse que a gente está aqui? Explica um pouco para a gente. Então, a gente está entrando na parte de maturação dos queijos, né? Que a gente chama aí de maneira imaginária da nossa caverna de maturação. Ok. Vamos conhecer um pouco lá dos queijos. Você tem trabalhado queijo de ovelha e trabalha também queijo de vaca, né? Aqui vocês Sim. passaram a produzir também o queijo de vaca, não é isso? Isso, nós temos hoje umas vaquinhas Jersey e aí a gente prioriza o nosso leite na produção de iogurte do leite de ovelha. Esse daqui é um queijinho que a gente chama de clave, que é o nosso queijo de vaca, iogurte de leite de ovelha e urucum. E de cá é o nosso queijo com uma proposta de queijos mais duros, né? O nosso grana, que a gente vai ter aí o queijo 70% leite de vaca Jersey e 30% leite de ovelha. Você tem todos eles aqui que você utiliza nas receitas, o leite de ovelha e o de vaca fazendo essa proporção. Isso. Tem algum específico que você faz só de ovelha ou só de vaca também ou não? Teve um período que a gente estava fazendo só de ovelha, mas agora a gente está com uma produção baixa de leite e aí a gente prioriza para o iogurte. Então hoje você tem aí esse que nós estamos vendo aqui especificamente, ele é um percentual maior de leite de ovelha? O percentual é maior de leite de vaca, a gente considera que ele é só vaca, e o iogurte de leite de ovelha entra como cultura na produção dessa receita. Perfeito. E aqui nós estamos vendo aqui que o ambiente é todo controlado, temperatura, umidade, né, dentro dessa caverna de maturação. Como é que é esse controle e quanto tempo os queijos ficam aqui, cada tipo de queijo desse aqui lá? Ok. O mameluco, que é o nosso queijo maior, ele fica aqui no mínimo 4 meses. A gente gosta de um queijo com 6 meses e temos alguns aí mais antigos, tá? A gente tem um controle de temperatura que fica entre 15 e 16 graus e o nosso controle de umidade é feito de uma maneira muito artesanal, né? Que é com água mesmo no ambiente. E isso faz com que quando tem poucos queijos a gente tenha um espaço menos úmido, causando aí algumas rachaduras. Esse outro tipo de queijo, qual que é o tempo de maturação? Esse queijo são no máximo 40 dias, porque ele é um queijo menor, né? Ele não suporta aqui, ele fica muito duro se a gente deixar mais tempo. Período. Isso. Qual que é a característica desses queijos em termos de textura, em termos de sabor? O que você pode destacar em cada um desses tipos de queijo? Fala um pouco pra gente. Ok, o clave vai ser um queijo que te proporciona um sabor mais tradicional, mais clássico e uma textura um pouco menos dura, né? E o mameluco, que é o nosso queijo de maior maturação e até a própria receita, são para queijos duros mesmo, vai nos remeter aí ao tradicional parmesão. A harmonização deles, você tem dentro da sua clientela, dentro das particularidades do seu cliente, como é que eles têm usado o consumo desses queijos? Então, o mameluco é um queijo excelente tanto para um tira-gosto, né, de bebidas mais fortes, um vinho tinto, um uísque, uma cerveja artesanal, e ele é a base do nosso risoto.
Perfeito. Que é utilizado, que você utiliza aqui nas receitas aqui do bistrô. Isso, o clave, ele é mais coringa, então a gente fala que ele combina com tudo e vai até na sobremesa. Perfeito. Nós estamos vendo aqui a produção de queijos aqui com leite de ovelha e leite de vaca, com as diversas receitas que nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco mais dessa produção de queijo nessa caverna de maturação aqui na propriedade Sabores da Ovelha com a produtora Lara. Bom, Lara, aqui mais um atrativo também do ponto turístico, mas principalmente a composição aqui dos iogurtes, né? São a sua produção de morango, não é isso? Isso, aqui é a nossa estufa de morangos e ela para nós é muito importante, porque produzimos a geleia, né, que vai compor o iogurte aí em bicamada. O turista tem a oportunidade também de ver a produção de morangos, quando vem aqui, se hospeda, isso, vem para o bistrô, quer dizer, esse acesso, até falando um pouco já do turismo, um assunto que nós vamos falar daqui a pouco, mas esse acesso a todas as áreas aqui de produção, nas ovelhas, a produção dos queijos, os iogurtes, aqui a produção de frutas também, o turista tem acesso, quando ele vem visitar, ele tem acesso a toda a área. Ele tem acesso a toda a área. Então compõe aqui o roteiro do turista que vem aqui no Sabores da Ovelha. Ele colhe o morango aí para um lanche dele mesmo. Você tem a oportunidade, então, dentro... E esses iogurtes, você percebe que o iogurte de fruta vermelha é o que tem mais saída, é o que é o carro-chefe aqui da sua produção? Ele é o que tem mais saída, né, com certeza. Nós estamos vendo aqui a produção de morangos aqui na propriedade Sabores da Ovelha, principalmente utilizada aqui nas geleias que vão compor o iogurte com o leite de ovelha na propriedade Sabores da Ovelha, município de Itapecerica, no centro-oeste de Minas. Bom, Lara, falando agora aqui de um outro trabalho da propriedade, diga-se de passagem, com muito primor, com muita qualidade, que é o turismo rural, né? O turismo de experiência. Nós estamos aqui numa estrutura aqui que compõe aqui o projeto do turismo. Fala um pouco para a gente dessa estrutura que a gente está vendo aqui agora. Então, este é um spa que foi feito para um momento bem relaxante. Nós vamos ter uma banheira de imersão, um espaço para escalda-pés, massagem relaxante dos pés, é nesse cantinho aqui. E a gente quis retomar um pouco da história aí, da banheira, dos móveis antigos, então que está compondo aí esse espaço. Então aqui o hóspede, uma pessoa que vem aqui efetivamente, tem essa oportunidade dessa experiência aqui na banheira, um banho de imersão. Isso, aí a gente faz um banho de imersão ou a gente faz o que a gente chama de banho Cleópatra, que é a base do leite da ovelha, ou a gente faz o banho relaxante de lavanda. E aqui nós temos escalda-pés. Isso. E aí, tanto turista, no caso o hóspede que vem para cá, faz por agendamento prévio com faz você por aqui. Agendamento, isso. Ele faz parte do pacote aqui do turista, ele tem a opção da escolha. Se quiser, na hospedagem, né, ter essa possibilidade aqui de ter, né, a massagem, de ter aqui o escalda-pés, o banho de imersão, ele faz essa opção. Ele faz aqui. Perfeito. Então a estrutura que a gente está vendo aqui, muito bem organizada, detalhada, com os mínimos detalhes aqui, com muito bom gosto, dentro do projeto de turismo rural aqui de Sabores da Ovelha, município de Itapecerica. Vamos conhecer um pouco mais a estrutura aqui do turismo? Vamos lá. E esse resgate ficou extremamente interessante, né? Quer dizer, de você ter a oportunidade de resgatar a banheira, o escalda-pés, os móveis antigos. Essa ideia do resgate foi fantástica, né? Compôs aqui com muita delicadeza, né? Sei lá, nós temos aqui também, compondo todo o projeto de vocês aqui, o trabalho de turismo rural que você também desenvolve. Explica pra gente um pouco da estrutura do projeto Turismo Rural aqui de Sabores da Ovelha. Então, aqui nos Sabores da Ovelha, além dos derivados e da visitação aos animais, a gente tem um espaço para hóspede. Nós vamos ter 5 suítes, 3 suítes apenas para casal, uma suíte casal com uma cama extra e uma outra que é a suíte família, né? Que é um pouco maior, tem a cama de casal, 2 de solteiro, uma varanda e uma mini cozinha. Então é um espaço que a gente tem aí para acolher e compartilhar com as pessoas da nossa casa e da nossa rotina. O que nós estamos vendo aqui ao fundo aqui são as suítes aqui que estão próximas. Isso, aqui nós estamos com as 4 suítes, a outra está em outro espaço. Tá? Nós vamos ter também 2 espaços para relaxar. Um espaço onde a gente vai ter uma questão mais intimista, com banheira antiga, com escalda-pés, massagem para os pés. E um outro espaço que a gente vai agora, que tem a parte do compartilhar o momento,
é um spa no jardim, onde tem um ofurô, a gente vai dar um pulinho lá. Perfeito, estou conhecendo aqui da estrutura do turismo rural, a suíte, e aqui o espaço, né, de uso comum aqui aos hóspedes aqui, que é essa banheira de ofurô que a gente está vendo aqui no jardim. Vamos conhecer um pouco dessa estrutura? Vamos lá. Então, vamos lá. Bom, Lara, aqui nós estamos no outro espaço aqui do turismo rural, né? Conta pra gente um pouco desse espaço e como é que ele funciona aqui dentro do projeto. Então, esse espaço é um spa que está integrado ao jardim da propriedade. Aí a gente tem um ofurô com hidromassagem, que os nossos hóspedes podem utilizar, né? Um espaço também onde a gente tem aí um aconchego para tomar um vinho, um chá da tarde. E o espaço que a nossa massoterapeuta, através de agendamento, vem fazer também massagens relaxantes aqui nos nossos hóspedes. Então, para o hóspede que realmente quer vir aqui para descontrair, quer vir aqui para relaxar, né, para desestressar, não tem ambiente melhor e mais agradável que esse formado aqui no Sabores da Ovelha. Isso. Né? Compondo todo o projeto com a ovinocultura de leite, com a produção de queijo, de iogurte e todo esse espaço maravilhoso aqui da hospedagem, né? Como é que funciona a hospedagem aqui? Por agendamento? Funciona aos finais de semana? Como é que funciona para quem quiser vir para cá? Então, aqui a gente funciona através de reservas pelo Instagram e o WhatsApp. Nos finais de semana, sexta, sábado e domingo, a gente normalmente tem música ao vivo e o nosso bistrô está aberto. Durante a semana, o bistrô só funciona para hóspede na hora do jantar e no café da manhã. Então, nós estamos vendo aqui mais essa estrutura do spa, aqui do projeto de turismo rural, Sabores da Ovelha, município de Itapecerica, com a proprietária e empreendedora Lara. Bem, Lara, ainda no projeto aqui, nós estamos aqui agora na área do bistrô, do restaurante aqui, que compõe o projeto Sabores da Ovelha. Explica um pouco para a gente aqui do projeto em si, aqui do bistrô, como é que funciona, os horários de funcionamento, tanto para quem é visitante, quanto também para os hóspedes que vêm aqui para ficarem hospedados aqui na fazenda. Ok, o nosso bistrô, ele inicia até antes das hospedagens, né, quando a gente precisa de desenvolver uma cultura gastronômica com a carne de cordeiro. Diferente da história da Bíblia, a festa aqui é quando nasce fêmea. E aí foi juntando aquele tanto de macho e a solução foi abrir o bistrô, que é exatamente a extensão da nossa cozinha, que a gente compartilha aí com visitantes e com hóspedes. Aqui também acontece o café da manhã para os hóspedes e para os visitantes, sexta-noite, sábado almoço e jantar e domingo almoço. Perfeito. Então, o visitante que queira vir aqui para conhecer, tem essas opções também, mesmo que não vá ficar hospedado, e vir saborear aqui não só os cordeiros, mas os pratos que vocês disponibilizam aqui no bistrô. Isso, nós temos outros pratos também, adoramos massa, então tem massas que são fabricações nossas, e aqui a gente pede para as pessoas experimentarem, inclusive a calma, porque é tudo feito por nós, né? Por mim, pelos meus filhos, pelo meu marido, e que também, tirando a minha pessoa, os outros são músicos que puxaram o pai, então a gente sempre tem uma música ao vivo aqui no final de semana, né? Também como uma atividade aí da família. Vamos lá conhecer um pouco da estrutura? Você mostra pra gente? Explica pra gente aqui um pouco desse espaço. É um espaço pequeno, né? Da extensão da cozinha. Nós temos aí uma mesa grande que normalmente fica para grupos e quando tem algum evento eles utilizam muito. Ao fundo está o palco. E temos a parte de cima que estamos ampliando agora. Estamos aí na finalização. Todo esse espaço é o espaço aqui de convivência que funciona o bistrô, tanto para os visitantes quanto para hóspedes aqui que tem a oportunidade que funciona aqui o ano todo. O ano todo. A gente sempre pede para fazer reserva antes, né? Não só porque o espaço é pequeno, mas como pode estar acontecendo algum evento e ter esse desencontro de agenda. Aqui nós estamos vendo no fundo aqui, então, o palco. Quer dizer que a família que coordena aqui todo o evento são exatamente. Seus filhos e marido que são os músicos aqui da... Exatamente. Então estamos vendo aqui a estrutura do bistrô, o espaço aqui de música, tudo decorado, com uma decoração impecável.
Muito bem feito. Aqui o espaço, efetivamente, do bistrô. E é nesse espaço também que a gente faz a venda dos produtos, de queijo, de iogurte, dos doces. A pessoa também que, independente de vir aqui para participar do bistrô ou da hospedagem, que queira vir comprar os produtos também, sim, é aqui também nesse espaço que você comercializa. Que a gente comercializa. Perfeito. Então, a oportunidade de conhecermos aqui o bistrô Sabores da Ovelha, município de Itapecerica, conhecendo aqui com a proprietária, empreendedora e criadora de ovinos, Lara. Bom, município de Itapecerica, centro-oeste de Minas, nós estamos aqui Sabores da Ovelha com a empreendedora, criadora de ovinos, Lara Dias, simpaticíssima, que nos recebeu aqui no dia de hoje, em pleno carnaval, tendo a oportunidade de virmos aqui para contar um pouco, mais uma história da ovinocultura leiteira no estado de Minas Gerais. Lara, obrigado por nos receber, é um prazer a expedição estar aqui na sua propriedade, conhecer um pouco desse trabalho belíssimo que você tem feito aqui. Conta um pouco pra gente dessa história, da ovinocultura. Como é que a ovinocultura começou na sua vida aqui? Então, a ovinocultura começa quando eu retorno para Itapecerica, né? O movimento aí do êxodo ao contrário. Em vez de sair da roça, voltar para a roça. Você morava na capital? Eu morava na capital, em Belo Horizonte, e recebo um convite para vir para cá, onde é a cidade de toda a minha família. E nesse deslocamento eu não quis mais voltar para Belo Horizonte e resolvemos mudar todo o nosso projeto de vida para cá. E quando chegamos aqui, nas primeiras experiências, tínhamos que conseguir deixar esse espaço sustentável. E na dificuldade, sempre com a ideia de vaca, né, com leite, a gente pensou na ovinocultura de corte. Foi quando meu sobrinho fez um curso e veio essa possibilidade. Ele fazia veterinária na época. E aí a gente viu que corte também não dava. A nossa propriedade é muito pequena, né? A gente tem 8 hectares para tudo, para moradia, para produção de alimento, né, para os animais. Então era muito pequeno. E aí o nosso caminho foi cruzando com pessoas já com alguma experiência na área e veio a sugestão da gente pensar na ovinocultura leiteira. E já desse início, que a gente ainda não entendia bem, com o passar do tempo a gente foi entendendo a ideia, que era da gente incorporar, da gente agregar valor em volta da ovelha. Então as ovelhas são aí hoje nossas modelos, já fizeram foto até para a Vogue, são famosas. E aí temos tudo em volta dela, tudo que a gente produz, né, tem sempre a ovelha como foco. Ela está ali no carro-chefe. Isso. Falando um pouquinho da ovinocultura, antes de a gente entrar nos outros projetos, você começou com a ovinocultura de leite pensando já desde o início nesse processo de verticalização da produção? É isso, quando a gente fez a primeira experiência e a gente foi buscar os registros necessários, a ideia era vender numa escala maior, mesmo sendo pequeno, nós sempre fomos pequenos, mas era vender para supermercado, né? Tivemos uma parceria de alguns anos, muito exitosa, e com a pandemia isso foi tomando outros rumos. Então hoje a gente tem a produção dos derivados aqui na propriedade e o nosso foco é a venda aqui na propriedade também. Quer dizer, no início você tinha produção, já teve né, desde o início a preocupação do registro, da inspeção, né, de ter o certificado aqui, o laticínio. O seu foco inicial foi atender a rede de supermercado. Isso. E hoje atende aqui diretamente na porta da propriedade. Isso. Como a nossa história, né? A gente está sempre fazendo esse caminho de retorno. Né? Como é que foi esse desafio nesses dois momentos? Nesse momento de você introduzir a ovinocultura de leite, você não era da área, né? Você não, a minha formação é completamente diferente e a gente veio para essa vida rural e a questão de ovelhas, de derivados, de leite foi começando como um gosto, como um sonho. O que você viu de desafio lá atrás, Lara, pensando em uma linha do tempo, quando você implantou a atividade da ovinocultura de leite, pensando lá no curral, né, do curral para trás,
depois nós vamos falar da produção, mas o que foi seu principal desafio no processo de produção de ovelha de leite? Então, o principal desafio era a falta de informação e de conhecimento, e isso não era de fácil acesso, né? Hoje a gente tem grupos como a Expedição, que traz e que divulga esse trabalho. Nós temos associações com informações, né, mais consistentes, técnicos, disponibilizando essas informações técnicas, mas no início era tudo muito primário, né? Então a grande dificuldade era essa. E até hoje a gente acaba fazendo comparativos com vaca, que é algo que dá um pouquinho de ciúme, né? Da gente não ser assim, já independente em termos de conhecimento mesmo para a produção. Mas então, evoluiu muito. A gente começa em 2009 e a quando gente... você começou o projeto aqui. Isso, e a gente vê o avanço, né? Exemplo simples, aqui na cidade eu não conseguia sal. Ou eu tinha que comprar toneladas, ou eu tinha que viajar para trazer isso por transporte. Para ouvir. Então, esse início, você vê esse desafio como principal desafio, conhecimento técnico para implantar a atividade. E na atividade implantada, efetivamente, o que você teve de maior desafio, ou de gargalos lá na época, ou não teve gargalos na condução do rebanho em si? Inúmeros desafios, né? E muitas coisas sendo por tentativa de acerto e erro. Eu tinha o benefício de ter o meu sobrinho já formado em veterinária, que nos ajudava muito nesse processo, nos ajuda até hoje, mas não era fácil, né? A gente percebia que sempre era quase fazer uma pós-graduação do assunto em pauta, né? Mas vencemos. Hoje eu vejo que isso está muito melhor, o caminho para se chegar ainda é enorme, mas já teve um grande avanço. E hoje, você vê no retrato de hoje aqui da atividade na propriedade, o que você vê como principal desafio na atividade, olhando nessa linha do tempo, você passar desses desafios da introdução, o que você vê hoje? Então, eu continuo sempre com a questão do olhar, né, governamental de uma pequena propriedade. Mesmo sendo pequena no início, em 2009, hoje a gente é mini, né? E não por ser mini que a gente não precise de conhecimentos técnicos, de respaldo científico, de olhar sanitário. E eu sei que muita coisa caminhou, né? O caminho foi enorme, mas ainda falta muito esse olhar para quem é muito pequeno. É como se o pequeno não tivesse importância. A questão de política pública focada no pequeno produtor. Acho que esse é o desafio de hoje. Você acha que é o que falta hoje para a atividade? E isso vai ser em tudo. Na ovinocultura eu percebo que ele é maior pelo próprio processo de construção, né, da atividade em si. Mas a gente percebe que esse olhar governamental ele ainda não existe. Ele não existe para o pequenininho que quer fazer o ovo caipira, né? Ele não existe para o pequenininho que quer fazer a mussarela, ele não existe para o pequenininho que tem a sua venda ali na feira do seu doce. Dar a oportunidade de inserir esse pequeno produtor no mercado efetivamente para verticalizar a produção e agregar valor. Né? Exatamente. Esse você entende como um grande desafio hoje da atividade? Eu entendo como um grande desafio hoje. Voltando aí nesse processo seu de manejo do rebanho, você hoje se considera dentro da atividade, você já domina, por exemplo, os 3 principais pilares, manejo sanitário, reprodutivo e nutricional do rebanho? Você tem conseguido levar o rebanho com tranquilidade nesses 3 pilares? Hoje a gente tem caminhado bem, né? Mas enquanto produtor eu ainda preciso de bengala, tá? Eu não consigo fazer isso de uma maneira 100% independente. Okay. Sempre tem que ter um apoio de fora, alguma forma nesse sentido. Como é que você está vendo isso hoje em termos da assistência técnica, de cursos, de capacitação, quer dizer, aproximação, a possibilidade de parcerias estratégicas para vencer esses obstáculos do conhecimento, principalmente no manejo sanitário, reprodutivo, nutricional, de um modo geral? Então, eu tenho aí alguns apoios, mas ligados mais à produção leiteira, e percebo que até nessa produção leiteira a gente tem que fazer adaptações.
tá? Não vem para mim assim, vamos dar esse apoio e chega uma planilha já escrito que é uma questão de ovinocultura. Você está trazendo de outra atividade leiteira para a ovinocultura. Isso. Vamos fazer o teste do leite. Quando você descobre que não dá certo de jeito nenhum, e aí você chora porque você está fazendo tudo errado, e de uma maneira independente pede socorro, né, à ciência universitária, e aí chega para você e fala, mas não é essa referência para ovelha, você está usando a referência errada, né? Então a gente continua percebendo essa necessidade. Realmente ter essa estrutura, de ter um arcabouço aí. Isso, específico para ovinocultura. Não é que a gente esteja abandonado. A gente sempre tem um apoio, claro, tá? Governamental e não governamental. Mas esse apoio, ele não é construído para a ovinocultura leiteira. Pensando aí ainda na estrutura aqui da propriedade de produção, né? Você teve a opção da escolha da raça, a raça Lacaune, focada aqui na produção de leite. Como é que você vê essa questão da genética, da escolha da raça, da introdução de matrizes reprodutores, pensando na produção de leite de ovelha? A gente já tem alguma dor de cabeça ligado ao reprodutor, né? De estar já com uma genética comprometida, no sentido de não ter sangue novo. E aí, futuramente, me preocupa como que vai ser isso, ou se a gente vai deixar de ter uma raça pura. Como é que está esse movimento? Você tem visto, faz parte da Abicol, já teve a oportunidade de participar aqui, inclusive de evento aqui na propriedade, a Abicol já esteve aqui. A Abicol, para quem não conhece, é a Associação Brasileira dos Criadores de Ovino Leiteiro. Como é que você está vendo esse movimento da Abicol com outros criadores, no sentido de buscar essa genética ou de ter a possibilidade de melhorar essa condição genética dos criadores de ovinos? A gente consegue, né, ainda fazer troca de reprodutores em alguma propriedade e percebe que tem um grupo muito envolvido até politicamente na busca disso. Tá? Tentando trazer material genético para melhorar essa condição. Isso. Como é que você vê essa força, falando um pouco aí do associativismo? Você ainda faz parte da Abicol? A Abicol está ativa, outras associações? Eu faço parte através do meu sobrinho, que acaba, né, que participa mais. Eu não dou conta hoje de tanto grupo, de tanta coisa, né, dentro de outras atividades que eu desenvolvo também. Então a gente acabou dividindo isso um pouco. Então eu percebo que ele está sempre inserido, sempre com alguma novidade. Mas me parece que todo grupo de ovinocultura é mais ou menos igual ao mineiro, mais quietinho, né? Mais na sua. Não está muito ali interagindo, trocando informações. Quer dizer, isso acontece, mas é lento. Mais lento. Né? Como é que você está vendo aqui na região? Você já teve movimentos aqui de outros, que nós tivemos a oportunidade pela Expedição Bem Brasil de visitar já, por exemplo, lá o Vicente Marins, um abraço, Vicente, lá em Soledade, Minas. Como é que você vê esse movimento em Minas Gerais da ovinocultura de leite? Já teve um momento mais ativo ou não teve? Ou sempre foi mais ou menos nessa toada? Sempre foi assim, devagar, tá? Alguns encontros que nós tivemos com produtores de ovinos, ou corte ou leite em Minas, ele foi numa tomada maior. Né, que aí estávamos todos do Brasil inteiro que tinha interesse no assunto. Okay. Você vê que há espaço para esse crescimento? Pela sua experiência? Nossa, pela sua o espaço é enorme. E a beleza da ovinocultura leiteira hoje é que você nunca consegue enxergar o outro como concorrente, né? Com certeza. Você só consegue enxergar como parceiro para a luta. Que na realidade agrega, né, no mercado que está aberto aí a ovinocultura, né? Bom, nós vamos falar aqui no próximo bloco exatamente desse trabalho agora, da agregação de valor aqui na propriedade, que foi esse processo, primeiro, de introduzir a ovinocultura leiteira e já desde o início preocupar também com os produtos aqui na propriedade. É o que nós vamos tratar no próximo bloco. Bom, Lara, falamos desse processo aqui de verticalização da produção, agora é hora da gente conhecer um pouco desses produtos que você trabalha aqui em Sabores da Ovelha. Explica pra gente um pouco desses produtos que você fabrica aqui. Então, nós fabricamos o iogurte 100% leite de ovelha. Ele é um iogurte puro em bicamada de geleia, e esse daqui é o de goiaba. Nós temos o doce de leite, 100% leite de ovelha também. Nossos dois queijos principais, mameluco, que é um misto de leite de ovelha com leite de vaca Jersey, e o clave,
que é leite de vaca, iogurte de leite de ovelha e a casquinha é urucum. E sempre tem um prato com a carne do cordeiro. Essa é a nossa coxinha, mas aí tem cordeiro assado, tem lasanha de ragu de cordeiro e por aí vai, de acordo com a criatividade. A geleinha de morango, que ou acompanha o queijo, ou está numa sobremesa, ou no iogurte, no lugar da geleia de goiaba. Então, aqui são os principais produtos. Você falava com a gente que o iogurte de ovelha foi o carro-chefe que iniciou e que até hoje é a referência aqui do Sabores da Ovelha, Isso, né? iogurte de ovelha acho que é o lanche que tem no céu, né? Então é isso. Quando você chegar no céu, o lanche vai ser iogurte de leite de ovelha. E você tem trabalhado aqui vários sabores, você tem trabalhado goiaba, frutas vermelhas e tem também só o iogurte puro. Isso. Tem essas opções Tem aqui. essas opções. E aí é a opção de vir aqui para comprar. E aí aqui, tem o dia que tem cagaita, por exemplo, aí tem geleia de cagaita. O dia que tem araçá, aí tem geleia de araçá, mas aí é o que tem. Como a nossa produção de goiaba e de frutas vermelhas é maior, esse sempre existe. Fala um pouco pra gente das características aqui desses queijos que você falava pra gente aqui da produção. Então, nossos queijos são queijos de textura mais dura, né? O mameluco vai ser um queijo que eu gosto muito dele a partir do 6º mês de maturação e vai dar aí para as pessoas terem uma ideia de um queijo mais ligado àquela experiência do tradicional parmesão. O clave é o nosso queijo mais clássico, né? Um sabor mais suave e ele não tem uma textura tão dura assim como o mameluco. São queijos de maturação média, né? Você tem um queijo de maturação um pouco mais longa. Isso, o clave até 45 dias. Até 45 dias. E a característica desse doce de leite, que só de olhar aqui já está, né, deixando. Então, ele é quase um caramelo, né? Porque a gente faz a calda do açúcar para colocar o leite e dar o ponto. Então, doce 100% leite de ovelha. 100% leite de ovelha. E a característica que você destaca mais no iogurte, que é o carro-chefe aqui, o que você destaca mais com essa característica do sabor, da qualidade do iogurte? Ok, é a cremosidade, é a primeira, né? E a acidez dele é muito pequenininha. Então, você come de joelhos aí um iogurte puro, não precisa de doce nele, não. Foi para completar aqui a produção, a coxinha com carne de cordeiro, com né? Carne de cordeiro. Estamos vendo aí a produção aqui. E todos esses produtos, além de quem tem a oportunidade de vir aqui comprar, também é servido aqui no bistrô e também Isso, ele está sempre no nosso cardápio. Sempre no cardápio. Sim. Tanto faz o restaurante aos finais de semana, quanto aqui também para quem vem se hospedar, quanto para vir aqui para comprar. Exatamente, está sempre aí. Perfeito. Estamos vendo aqui a produção dos diversos tipos de queijo aqui, Sabores da Ovelha, desse iogurte que é referência, que é o carro-chefe aqui, o doce de leite com leite 100% leite de ovelha e a coxinha com carne de cordeiro, oportunidade que a gente está tendo aqui de conhecer. Bom, Lara, nós falávamos aqui dos desafios, né? Você teve o primeiro desafio de efetivamente introduzir a atividade da ovinocultura de leite na propriedade e depois veio o desafio da produção dos diversos produtos que você faz aqui, que daqui a pouco nós vamos conhecer os detalhes dos produtos. Como é que foi esse processo de verticalização, né? Você que não é da área, que veio com a ovinocultura leiteira e uma vez estando com o produto na mão, que era o leite de ovelha, a partir daí a produção, como é que foi essa introdução aqui na propriedade? Então, a gente começou a fazer iogurte com 5 litros dia, né? 5 litros dia, a gente tem uma média de mais ou menos 40 potinhos desse. Isso é muito para a família comer, né? E isso é pouco para você introduzir em um mercado. Então, a primeira questão foi: precisamos aumentar a produção, mas precisamos do registro. Isso foi bem difícil lá em 2009. Você teve que implantar dentro de uma pequena produção, trabalhar toda a questão da certificação do laticínio em si, Sim. Registrar o laticínio. Sim. Aí a gente ficou de 2009 até 2012 lutando relacionado a isso. Em 2012 a gente tem o registro da agroindústria familiar, o registro não, o cadastro. Da agroindústria familiar, que nos possibilitou fazer a venda em supermercados em Belo Horizonte, que era
não era 100%, era 95% da nossa venda. A gente ainda não tinha o bistrô, não tinha essa pegada aí do turismo. E isso ficou até quase na pandemia, quando a gente transforma esse processo, quando vem a mudança do cadastro para registro, e aí a gente já estava numa história de vender quase que 100% só na porta. Nós estamos falando de 10 anos de trajetória para conseguir um registro de uma inspeção. Sim. Essa é uma das coisas que a gente tem discutido na expedição. Outras oportunidades que nós tivemos já de conversar com diversos produtores que verticalizaram a produção. Essa dificuldade, essa burocracia imensa, você imagina 10 anos, né, você estando na expectativa de poder registrar o estabelecimento para possibilitar o produtor de colocar o seu produto no mercado na mesa do consumidor. Chega a ser em algum momento até desanimador, né? É desanimador. E a linguagem, ela é incompatível, né? A gente percebe que os órgãos de inspeção, eles têm uma linguagem para grandes. Aí ele começa a se adaptar em uma linguagem para pequenos, mas existem os minis que sustentam a sua família com pouquíssima produção. E não é porque é pouco que ele não precisa de uma segurança alimentar, né? Claro. Que ele não precisa desse respaldo. E a gente percebe que nós minis somos deixados de lado, porque essa linguagem é incompatível. A estrutura, a exigência necessária, muitas vezes ela é incompatível com a renda, com a receita custo, da propriedade. Né? Então, muitas vezes você precisa de vender tudo para pagar uma determinada exigência, né? Para fazer uma determinada adaptação de estrutura física. É incompatível com o pequeno produtor. Né? É incompatível. E até lembrando aqui, reforçando o que a Lara comentou aqui, longe da gente estar discutindo aqui a importância da qualidade do produto. A qualidade é intrínseca ao produto. Nós estamos falando de segurança alimentar, de qualidade, de ter boas práticas de fabricação. Essa é a obrigação. E se o produtor sabe de cor e salteado, isso está embutido já na cultura do produtor de fazer a coisa com qualidade. A questão é ter uma legislação aplicável à pequena propriedade que permita esse produto chegar no mercado com a segurança do produtor, não ter que ficar vendendo como clandestino, né? Então essa dificuldade no início é que você viu ali como um ponto de estrangulamento nessa verticalização. Esse foi o mais difícil, né? Isso foi o mais complicado do tempo todo você desistir. E como é que foi o aprendizado da produção? Você tem aqui o iogurte, você tem aqui o doce de leite, você tem aqui os tipos de queijo. Então, né? Como é que foi essa história do aprendizado? O iogurte, a gente recebeu a receita de um amigo que nos acolheu logo no início, na época ele trabalhava na EPAMIG. Hoje está na Embrapa e faz parte aí também da Bicol. Então a receita original é dele. Né? A gente segue ela até hoje com as devidas adaptações. Claro. O curso de boas práticas de fabricação a gente fez com o apoio do Senar. E os cursos de queijo nós fizemos inúmeros, né, junto à Queijaria, que é uma loja de São Paulo, que tem o Fernando Oliveira como a cabeça, né, que conduza o projeto da queijaria, e fizemos muitos cursos com ele, muito de estar em propriedades, né? Então as nossas receitas, elas são todas uma adaptação do que a gente aprendeu com pequenos produtores da canastra, especificamente ali de São Roque. Aí já começa a ter muita coisa autoral também, né? Você já começa a gente vai misturando, detalhes, né? Quer dizer, a escolha das geleias, por exemplo, que você desenvolveu aqui, ainda desenvolve, né? A coxinha aqui com carne de cordeiro, doce de leite, que já começa a ter o toque da Lara aqui, né? Dos filhos aqui, já com coisas autorais, né? Exatamente, até a mistura mesmo, né, do leite de ovelha com o leite de vaca, que está presente no queijo, ela começa a ser muito própria. Aí é uma outra dificuldade que eu tenho relacionado à questão da legislação, porque me pergunta, esse queijo é que tipo? É único? Né? Não tem, como que eu vou fazer? E você toca num ponto também que a gente conversando com os produtores de cabras leiteiras, a necessidade da legislação específica para produtos derivados de caprinos de ovinos, que a legislação não traz ainda, né? Porque muitas vezes você tem que ficar adaptando os queijos à legislação para leite de vaca, leite de búfalo, por exemplo,
que perde essa característica, né? Perde essa autenticidade, né? da característica do leite de cabra e ovelha. Você vê que isso também para o leite de ovelha é uma deficiência da legislação? É uma deficiência enorme. Né? Temos que trabalhar isso aí. Sim, e a gente tem exigências, por exemplo, na legislação para o iogurte, né, que foi o nosso primeiro registro como cadastro na agroindústria familiar. Então, existe uma exigência de determinados exames de laboratório que você faz por fazer, né, para gastar dinheiro, porque, na verdade, não existe uma referência. Então, para o leite de ovelha. Você não tem uma base de referência de comparativo daquilo. Então, eu acho que isso, se pelo menos fosse utilizado para construir esse conhecimento, claro. Mas não era. Você faz para cumprir a legislação, tem que fazer, faz, paga análise para ficar na gaveta, né? Tanto faz. Tanto faz se deu X, se deu Y, não tem referência. A referência. Então, a necessidade, efetivamente, esse é um trabalho que a expedição vai buscar junto aos diversos órgãos aqui ao final desse roteiro Minas Gerais. É nessa reunião final, a gente apresentar essas demandas, essas dores dos criadores, em especial no tema que nós estamos tratando aqui, da legislação especificamente. Tem uma fala, Luciano, que me incomoda muito, da ponta da fiscalização, né? Que quando eu falo que o queijo é tipo único, então se ele é tipo único, eu tinha que desenvolver esse tipo e registrá-lo. Né? Infelizmente isso custa muito dinheiro. Claro, com certeza. Né? Nem se eu vender a produção de 1 ano, a gente dá conta de pagar isso. E aí é o papel do Estado, né? De fomento, de efetivamente desenvolver a legislação, de trabalhar os tipos de queijo em parceria com o produtor. O produtor já tem uma produção pequena ou média, né? Não tem condição efetivamente de desenvolver todo um trabalho de pesquisa, de registro, de desenvolvimento do produto. Esse é o papel do Estado, esse é o que nós vamos cobrar efetivamente, que o Estado esteja presente na vida do pequeno e médio produtor de ovinos e caprinos. Vamos falar um pouco de mercado, a característica do seu consumidor. Como é que foi desenvolver esse mercado lá atrás, quando você começou, né, e falava que era leite de ovelha, iogurte de leite de ovelha? Teve resistência, teve preconceito no consumo? Como é que você viu isso no mercado? Teve uma resistência enorme. Esse início, a degustação era a nossa grande propaganda, né? Nosso grande marqueteiro era a degustação. Você fez muito disso, de estar lá no supermercado fazendo degustação, em feira fazendo degustação, né? Dando de presente, isso era o tempo todo. Até que hoje a gente colhe os frutos disso. Claro. Né? Hoje tem uma procura muito específica ao derivado do leite da ovelha. Aliás, diga de passagem, eu estava vindo para cá e como a gente sempre faz, divulga para onde está indo, e algumas pessoas que já conhecem aqui o trabalho falaram: você vai lá para experimentar o melhor iogurte de leite de ovelha que você experimentou na sua vida, né? Então, muita gente já fazendo propaganda. E isso é interessante, né, Lara? Quando você já começa a ter essa referência, né? Quando as pessoas já falam em sabores da ovelha, já tem essa referência. Então, como é que você vê isso nessa linha do tempo, lá do início, para chegar ao ponto que chegou hoje, de ter essa referência no mercado? Como é que passa esse filme na sua cabeça? Então, isso é de muito orgulho, né? Que é algo que a gente tanto insistiu que deu certo. O segredo disso é muito simples, é leite de ovelha. Né? O difícil é conseguir o leite. Mas conseguir o leite... Talvez produzindo matéria-prima excelente. Isso. Aí o caminho é fácil, né? E percebo que isso é uma obrigação de todos nós produtores do leite da ovelha. A gente não pode, vamos falar assim, igual a meninada, queimar o filme do outro. Então, como ainda é muito pouco no mercado o produto, a gente tem sempre que entregar um produto de excelência, claro, para que possa, né, construir essa cultura de apreciadores de derivados. É aquele primeiro contato que tem que ficar aquela memória gustativa, olfativa, que ele experimentou e quer experimentar de novo. E quer experimentar de novo. É o primeiro contato. Né, que aí a gente constrói isso daí para um futuro. E você veio sempre se reinventando, você e família, nesse processo todo, né? Você começou com esse trabalho da verticalização, focou basicamente 95% da sua produção, como você falava aqui, em supermercados. Veio a pandemia, mudou esse cenário todo. Aí veio uma nova fase aqui da propriedade, aqui, que foi a introdução do bistrô. Como é que foi isso também nesse processo de desenvolvimento? E para trazer essa clientela aqui, para experimentar aqui os diversos pratos do bistrô, né, os queijos, o iogurte, enfim.
Então, a gente começa bem devagarzinho, né? O bistrô, ele aparece primeiro quando a gente tem muita carne do cordeiro aqui, não consegue introduzir no mercado, porque é muita para nós, mas é pouca para desenvolver no mercado. E o bistrô vem para isso. Então, a gente tem diversos pratos no bistrô, mas sempre tem uma opção ou duas com a carne de cordeiro. E hoje nos falta carne. Né? O cordeiro hoje, se você precisar aumentar, falta carne de cordeiro. Falta carne de cordeiro. Isso também, para mim, é muito bacana. Né? Claro. A gente falta porque a nossa produção hoje é muito pequena. Né? Mas tem esse mercado aí, da mesma forma que a nossa produção é muito pequena, o nosso espaço também é muito pequeno. O que nós vamos receber aqui, se for um evento, é no máximo 50 pessoas. E no final de semana para almoço, sem ser evento, a gente atende aí de 20 a 30, né? Nunca passa disso. E esse cliente que vem aqui, que experimenta o cordeiro aqui no bistrô, é um cliente que também procura essa carne para levar para casa ou para comprar eventualmente? Sim, ele normalmente quer levar na hora de ir embora ou ele volta depois só para fazer a compra. Então é um mercado que realmente você foi abrindo ao longo do tempo, não só os derivados do leite, mas também a carne do cordeiro aqui oriunda, que é um mercado que está aberto, que você conseguiu abrir essa clientela aqui no município, aqui, especialmente na Tapecerica. E aí veio a ideia da hospedagem, né? Veio o turismo rural agregando isso tudo aqui. Como é que foi complementar isso aí? Né, desse processo? Começou devagarzinho também, né? Primeiro com uma suíte, depois com duas. Aí a gente começa na pandemia recebendo só as pessoas da mesma família que estavam na mesma casa. E depois da pandemia a gente consegue sair de 2 suítes e ir para 5. Como a gente trabalha, né, com a mão de obra familiar, a gente não pretende crescer mais do que isso, a não ser que a gente mude todo o foco. Né? Quer dizer, hoje, dentro do negócio Sabores da Ovelha, nós temos a produção de ovinos, né, lá na produção, em todo o ciclo de produção, né, de produção de leite, matrizes, reprodutores, as borregas, a produção de leite, a produção de queijos, iogurtes, doce de leite, a produção de carne, o bistrô e o turismo rural. E o turismo rural. Falta que eu não sei se eu vou ter tempo, a hospedagem. Aí falta descobrir como que a gente vai fazer para filtrar essa lã e entregar um produto como uma almofada, uma bolsa, um tapete. Está no seu radar também? Está no meu radar, porque o mais triste para mim é pegar uma lã e na hora que eu vou ler, ou um feltro, e eu vou ler, ele é poliéster. Então está no seu radar também o aproveitamento dessa lã também. Isso, eu não sei se eu vou ter tempo, mas está aí como uma luz a ser seguida. Lara, falando aí dessa linha do tempo que a gente já assistiu algumas vezes aqui com você, para quem estava lá em Belo Horizonte, focado totalmente no trabalho de capital, né, voltar para as origens aqui em Tapecerica, voltar para a sua terra natal, começar lá no princípio com um projeto pequeno e hoje pensar nessa diversidade de coisas que vocês conseguiram introduzir isso aqui. Como é que é isso na sua vida, na sua história e a família envolvida nisso hoje? Então, eu acho que o fato dos meus 3 filhos estarem envolvidos nisso, do meu marido ter transformado o projeto de vida dele, o trabalho dele, que era na capital, todo para cá também, é uma realização muito grande, né? Então, é algo que é difícil, é um trabalho diário, sem folga, né? Tem dia que a gente fica bastante cansado, mas a realização também é muito grande. Então, hoje, com o envolvimento toda da família aqui, dos filhos, toda sucessão Sabores da Ovelha aqui está garantido. Eu acredito que sim. Está todo mundo totalmente envolvido. Inclusive, são seus filhos que trabalham os queijos, né? Fala um pouco pra gente disso. Desde a pandemia, a minha filha assumiu a queijaria, então, da pandemia para cá, os queijos são feitos por ela. E no final de 2023 para cá, o meu filho do meio também assumiu. Então ele divide com ela para eles poderem, né, ter folga, sair. Então eles dividem então, hoje esse cronograma. Você já passou essa responsabilidade para os 2 filhos? Isso, o queijo é deles. Eu dou palpite só se tá bom, se tá ruim. O iogurte continua com você? O iogurte continua comigo. Quer dizer, foi lá desde o início e ainda continua sendo o seu xodó ali, vamos dizer assim, né? O doce de leite também é comigo, as geleias a minha mãe me ajuda muito na produção delas. Perfeito.
Bom, então conhecendo aqui desse projeto, né, aqui Itapecerica, Centro-Oeste de Minas, nós vamos agora ter a oportunidade de falar um pouco mais desses produtos aqui, principalmente degustar esses produtos aqui. No próximo bloco a gente volta falando disso. Bom, Lara, conhecendo um pouco aqui dessa história, né, magnífica, a gente fica encantado de ver, primeiro, resiliência, persistência, muita determinação de querer fazer acontecer. Isso é importante. Empreendedorismo é isso, né? Empreender é você ter a ideia, colocar ela em prática efetivamente, ver os resultados depois e nunca parar, continuar sempre desenvolvendo, e foi a sua história, ela representa isso muito bem aqui, né? Falando um pouco dos produtos aqui, como é que nós vamos destacar esses produtos aqui? Agora vem a parte difícil da expedição, que a gente sempre está aqui nessa mesa, né, com produtos maravilhosos como o caso aqui, a gente degustar esses produtos, a parte mais difícil talvez da visita, viu, Lara? Fala um pouco pra gente desses produtos, o que nós vamos ter a oportunidade aqui de degustar? A gente tenta, na maior parte, utilizar produtos que foram plantados e colhidos aqui, produzidos por nós, ou de nossos vizinhos e amigos, né? Então, a gente não consegue muito tempo para pensar numa horta, numas questões de salada, mas temos aqui pertinho da gente um produtor de orgânico, aonde a gente sempre utiliza a produção dele. Aqui no bistrô, então, vem desse produtor? Vem desse produtor. Perfeito. Tá? Então, às vezes me falta goiaba para goiabada, a gente sempre tem um vizinho para socorrer. Né, falta amora, e a época de amora é até bacana, porque aí as pessoas já, Lara, vem colher amora, Lara, colher uma amora para você. O manjericão para o pesto, que, né, é um dos molhos que está no cardápio, aí o meu manjericão não dá. Então sempre tem alguém que, Lara, já colhemos seu manjericão, vem buscar. Você acabou criando aí também uma cadeia de fornecedores aqui em torno do seu projeto. Né? Isso é muito bacana, claro. eu gosto muito disso, me sinto reconhecida também, claro, por esses vizinhos. Então nós vamos ter aqui, acho que a gente podia começar pelo queijinho, como se fosse uma entradinha, okay. E aí acho que a gente pode começar pelo mameluco. Mameluco, né? Vamos lá. E aí nós vamos acompanhar de um suco também, que é de laranja morango e amora, que é aqui da propriedade. Refrescante, com esse calor que está fazendo hoje aqui, com certeza delicioso. Qual a característica do mameluco? A gente já falou, teve a oportunidade lá na caverna de conhecer, mas falando um pouco aqui agora dessa característica, né, de paladar, de textura, então, o que você destaca nesse queijo? Então eu gosto dele com mais de 6 meses, porque ele começa a desenvolver uns cristalzinhos de cálcio, né? Antes desse período ele é gostoso, mas ele não tem a presença desses cristais, que é o que eu gosto mais nele, é isso. E ele leva um percentual de leite de ovelha e de vaca. Quando a gente começou a fazer meio a meio. Okay. E aí eu comecei a enfrentar problema quando eu tô com baixa produção de leite, porque aí não sobrava leite para ele, porque o meu foco era o iogurte. Perfeito. Né? Então aí a gente fez uma adaptação na receita e ele ficou 70% leite de vaca Jersey e 30% leite de ovelha. E é interessante que tanto o leite de vaca Jersey quanto o leite de ovelha, a presença de sólidos totais, a vaca Jersey a gente sabe que tem uma quantidade de sólidos totais maior, né, do que as outras vacas, e a ovelha mais ainda, né? Quer dizer, essas características, elas trazem para esse queijo, para essa receita que você fez também, esse destaque, né? Eu acho que essa quantidade de sólidos traz para todos os dois queijos um toque mais adocicado. Né? Isso é presente em todos os dois. E as pessoas que têm a oportunidade de experimentar essa receita, esse formato, como é que é esse feedback que você recebe das pessoas que, porventura, nunca tiveram a oportunidade de experimentar um queijo de leite de ovelha, por exemplo? Então, as pessoas adoram. Com exceção de quem gosta de queijo bem fresquinho, que eu chamo de leite sólido, né? Porque ele tem gosto de leite, ele não tem gosto de queijo. Na verdade é um queijo que desinformou, já está na mesa, né? Então as pessoas que desenvolveram esse paladar para queijos que têm um sabor mais presente, elas nos dão um retorno que gostam muito. E eu fico muito satisfeita que esse retorno é comprando para levar para casa. Principalmente por isso, né? Vamos ter a oportunidade de experimentar. Vamos lá, fica à vontade aí, Luciano. E aqui tem uma geleinha de morango, se você quiser combinar aí com o queijo. Essa denominação que você deu foi escolha sua? Como é que foi Então, foi escolha nossa pela mistura de raça, né? Então, como a gente misturou as duas raças, aí nos remeteu ao mameluco. Ok, aí veio a ideia da denominação. Interessante a gente perguntar isso para você, porque a gente tem visto isso, os produtores, de alguma forma, né, tem a história,
da produção do seu queijo, uma história local, uma característica da propriedade, ou remete a alguma coisa da família. Então tem essa denominação autoral, né, que traz aquilo para... Então essa é a ideia do mameluco, foi em função disso. Foi em função disso. Bom, então nós vamos ter a oportunidade de degustar aqui esse queijo maturado, 6 meses aqui desse mameluco. Olha, é muito... Ele tem um sabor realmente muito característico lembra muito do parmesão, mas com essa característica do leite de ovelha, que traz um diferencial, né? Uhum. E você vende peças maiores, vende em cunha, como é que é o formato dessa comercialização? Então esse queijo tem peças de 2 quilos, 2,5 kg. Algumas pessoas querem levar o queijo inteiro até para terminar a maturação na sua casa. Ou a gente vende cunhas do tamanho que a pessoa quiser. Então pode tanto fracionar quanto levar a peça inteira. Mas é a opção que ele tem de vir buscar. A gente tem alguns embalados já, mas a nossa maior parte da venda aqui é a gente partir, a pessoa experimentar o queijo que ela está levando e aí a gente embala o pedaço que ela quer. Agora com a geleia, pra gente ver qual vai ser o diferencial. Essa geleia é de... morango. Vocês não fazem ideia. Vocês vão ter que vir aqui em Itapecerica. E vai ser um prazer, né? Receber as pessoas aqui. A gente se sente realizado quando a gente percebe que, além de receber as pessoas, a gente começa a criar aí laços de amizade. Ah, não tenho dúvida. E essa composição do queijo, né, com o doce da geleia fica fantástico, né? Traz é uma harmonização bacana, né? Lembrando que a geleia também é produção, nós tivemos a oportunidade de ver as estufas aqui de morango, né? Produção aqui da propriedade, tem essa característica também toda aqui. Bom, agora nós temos o queijo... O clave. Clave. O clave, ele leva o iogurte de leite de ovelha para fazer um processo de... Isso, o iogurte entra no lugar da cultura. Se a gente fosse pensar no queijo da canastra, que tem o pingo, então o iogurte entra no lugar do pingo. Perfeito. E o que você acha que traz de característica diferente? Qual que é o diferencial que ele traz para esse queijo usando o leite de ovelha? Ele fica com um sabor mais de leite, né? Mais presente. Esse já é o tempo de maturação em torno de 40 dias. 40 dias. Como eles são peças menores, a gente faz em peças de 1 quilo ou de meio quilo. E eu tenho dificuldade de manter a umidade na caverna, eu não consigo maturar ele por muito mais tempo do que isso. Tá? Ele até para manter essa característica que você traz nele, de maciez, isso. Que senão ele resseca demais. Exatamente. Né? Se ele passar, ele resseca muito. Vamos ter a oportunidade de experimentar aqui esse queijo clave. E o nome clave, ele vem, né? Se você observar, a família vai ter aí a tatuagem da clave de dó, é uma das claves mais antigas que tem, e vem trazendo essa história da música que está presente na família. Aliás, comentando aqui, você falava com a gente que aqui no Bistrô, né, todos aqui da família estão aqui fazendo parte aqui dessa música ao vivo. Quais são as características, quem toca o quê, quem que está no vocal, como é que funciona aqui? Então, Alex é saxofonista, mas aqui ele faz pouco sax, porque, né, falta aí um companheiro para acompanhá-lo, e então ele faz muito voz e violão. O meu filho também faz violão e voz, minha filha está na voz feminina, fez violino muito tempo e agora não quer saber do violino mais, tá se dedicando aí só à questão vocal mesmo, né? E eles fazem muito da questão do MPB, da música mineira, é bem a pegada deles. Bacana demais. Tá? E o mais novo tá brincando ainda no piano, mas é a preferência dele. Então compõe aqui toda, e a oportunidade aqui, sempre vocês têm essa oportunidade da família estar apresentando os finais de semana aqui no Bistrô? Final de semana, praticamente todos. Está sempre presente aqui. Sempre presente. Faz parte também do cardápio em si, né, da família estar apresentando. Isso. Olha, o queijo clave, como a Lara comenta aqui, essa remete ao gosto do leite, né, com uma proeminência muito interessante. E a textura é muito, muito boa, né? Ele é macio, um queijo gostoso, né?
Muito bom. Como é que você tem visto, Lara, essa questão dos queijos no Brasil? Então, os queijos hoje, eles entraram na moda, né? Como a gente passou pelo café, como a gente passou pela pinga, cachaça, como a gente passou pela cerveja, teve também um momento, né, do queijo como o ator principal. E a isso a gente vai ter muita coisa boa, mas muita coisa ruim também, como qualquer outro tipo de produto. E a gente tem percebido um movimento muito forte aqui dos concursos, né, nacionais, internacionais, com produtores, inclusive produtores de queijo de ovelha, de queijo de leite de cabra, de leite de ovelha, ganhando concursos nacionais e internacionais, se despontando aí. Lembrando que quando a gente fala que leite de ovelha ou leite de cabra num concurso, ele disputa com as outras espécies, de igual para igual, no mesmo tipo de queijo. Então, quando ganha um prêmio, ele ganhou também das outras espécies. Sim. Como é que você tem visto esse movimento desses concursos e esse destaque entrando na alta gastronomia, em várias mesas, né, diversos eventos específicos ligados ao queijo? Como é que você está vendo esse momento? Então, esses eventos, eles trazem uma divulgação muito boa para os produtos, né? Até para quem não está participando, consegue ter um lugar melhor, porque tem esse olhar especial como um produto especial. Você vê que isso traz para o cliente, desperta isso nos clientes? Você tem tido esse tipo de feedback, por exemplo, da pessoa que vê, que tem a oportunidade de ver quando se divulga, né, seja nesse concurso, ou naquele, ou numa feira de gastronomia, etc. Como é que você tem recebido esse feedback dessas pessoas? As pessoas sempre perguntam ou sempre contam se a gente conhece quem ganhou a medalha. Muitas vezes perguntam por que a gente não participa, né? Bom, eu não participo muito porque isso que você tocou, Luciano, é algo que me incomoda. Então eu quero que o iogurte de leite de ovelha entre no concurso com o iogurte de leite de ovelha. Claro. Né? E aí isso me incomoda um pouco de ter que participar com iogurtes com leite de outras espécies. De outras espécies. Eu acho que cada espécie vai ter aí, por características da matéria-prima, o seu lugar especial, né, dentro de um produto, não desfazendo de nenhuma espécie, claro, sem dúvida. Mas cada um vai ter o seu lugar especial, claro. Né? Por exemplo, se a gente pensar em mussarela, o que vem na nossa cabeça é o leite de búfalo. Eu não consigo fazer mussarela com leite de ovelha. Exato. Então eu acho que para um concurso, né, para o produtor de ovelha, ele é mais difícil. Com certeza, não tenho dúvida, com características, inclusive, extremamente mais delicadas, né, vamos dizer assim, e muito mais focadas em tipos, né, que não dá para comparar esse queijo com aquele queijo em função da espécie, né? E eu acho assim que todos são especiais, todos vão ter o seu lugar, né, e percebo isso como uma mídia muito importante para a valorização dos produtos. E a participação dos produtores nesse processo? A gente tem visto, principalmente Minas Gerais, né, despontar muito nesses concursos, ganhando prêmios nacionais e internacionais. A gente destaca aqui, eu já falei algumas vezes, nós temos inclusive o primeiro queijo brasileiro de cabra ganhar um concurso internacional na França, né? Quer dizer, mostrando a pujança da ovinocultura e da caprinocultura leiteira nesse processo, né? Quer dizer, esse é um espaço também de oportunidade para o produtor destacar os seus produtos. Com certeza. E como é que está isso em Minas? Nós precisamos fazer mais movimento disso aqui em Minas? Como é que você vê isso nesses concursos de gastronomia? Eu acho que a gente estava numa zona de conforto, né, do queijo de Minas, do patrimônio, e aí a gente está vendo que o Brasil como um todo está se despontando nisso, né? Exato. Então... Esses eventos gastronômicos, né, você vê espaço para trabalhar. Nós estamos vendo aqui nessa mesa que você preparou aqui, né, os queijos, o iogurte, o doce de leite, né, a coxinha com a carne de cordeiro. Como é que você vê esse espaço desses eventos gastronômicos para introduzir os produtos derivados de caprinos e ovinos? Eu acho que é um espaço que está aberto, né, e que a gente tem muito campo ainda de trabalho. Para que o consumidor tenha acesso a esses produtos efetivamente. Sim. Você pode se dizer pioneira aqui do turismo rural aqui no município de Itapecerica, né? Quem puxou aqui a ideia do turismo. Então, como é que você está vendo hoje o movimento aqui no município, na administração municipal? Existe um trabalho, existe uma vontade de fazer o turismo
focar também aqui com uma atividade econômica para o município? Sim, né? O município de Itapecerica não tinha até há 5, 6 anos atrás esse foco no turismo, e junto, né, a um trabalho muito intenso da administração, esse caminho tem sido construído. Então a gente tinha Itapecerica já há alguns anos com eventos importantes, como o Festival da Gastronomia, como o Festival de Inverno, mas a gente não tinha nem aonde acolher esse turista. Uhum. E a gente vê esse movimento já acontecendo, né? Alguns pequenos empreendedores envolvidos na questão da hotelaria, na questão, né, de restaurantes, numa experiência gastronômica, ainda está muito pequenininho, mas já mostra esse crescimento. E a gente percebe um incentivo muito grande da administração como um caminho econômico para o município. Inclusive a localização geográfica da Itapecerica é muito interessante, né? Quer dizer, nós temos essa proximidade aí, Belo Horizonte, São Paulo, nós estamos aqui numa facilidade de acesso, Sim. Né, ao lado da Fernão Dias coladinha aqui, quer dizer, nós temos uma logística. A gente tem a Fernão Dias e a gente tem a MG 050, né, que vai fazer o acesso ao Campo das Vertentes. Então essa localização também, ela facilita muito até esse trabalho de trazer esse turista para cá, né? E aí Sabores da Ovelha com certeza vai estar, já e vai fazer ainda mais parte desse processo com muito orgulho. Do turismo rural aqui, né? Bom, Lara, a gente vai chegando ao final da nossa visita aqui, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de a gente ter vindo aqui contar essa história, né? De poder mostrar todo esse trabalho que vocês desenvolveram aqui de empreendedorismo, né, de muita determinação, muita resiliência. Parabéns pelo trabalho seu de família. Obrigada. Né, estenda aí os cumprimentos à sua esposa, aos seus filhos. Né, a gente fica muito feliz de poder vir aqui. E para quem quiser a oportunidade de vir aqui, se hospedar, vir aqui no final de semana aqui no Bistrô, ou mesmo comprar os produtos, como é que é o contato aqui? Sabores da Ovelha e Itapecerica, aqui no Centro-Oeste Mineiro. Então, pessoal, no Instagram vocês vão conseguir nossas informações, né, que é @Sabores da Ovelha, e o nosso WhatsApp é 37 991 420243. Então você que está acompanhando o Expedição Brasil, fica aqui o link, né, tanto no Instagram como o telefone de contato aqui, para que você tenha a possibilidade de vir aqui conhecer essas delícias aqui dos Sabores da Ovelha, aqui também para se hospedar, para conhecer o bistrô, conhecer o criatório, aqui no município de Itapecerica, Centro-Oeste de Minas Gerais. Nara, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui. A gente é que agradece. Um prazer a gente estar aqui. Nós vamos continuar aqui, tendo essa dificuldade de degustar aqui os pratos. Mas você que acompanha a Expedição Bem Brasil, se inscreva no canal do YouTube, ative o sininho para receber as novidades das publicações que são feitas toda segunda, quarta e sexta com um vídeo novo, e também nas páginas do Instagram e do Facebook. Te espero lá, forte abraço, até a próxima. Até mais, pessoal.